Quais são as principais características do diabo como o primeiro inimigo do cristão, de acordo com o que foi discutido na lição? Como a Bíblia define a carne e qual é a sua relevância para a vida cristã, conforme explicado na lição? Quais são os 3 níveis de vício infames associados ao termo mundo, conforme apresentado na lição, e como eles afetam a vida do cristão? Se você não sabe, fique conosco até o final da lição para aprender. Estamos estudando a lição número 5, que tem o tema Os Inimigos do Cristão. Nessa lição 5 são abordados 3 principais obstáculos enfrentados pelos seguidores de Cristo: o diabo, a carne e o mundo. O diabo é apresentado como o primeiro inimigo, representando forças espirituais malignas que buscam desviar os cristãos do caminho da fé. A carne é explicada como uma referência não apenas ao corpo físico, mas também aos desejos e inclinações humanas que podem levar à transgressão. Por fim, o mundo é descrito como um sistema de valores e práticas contrárias aos princípios cristãos, apresentando 3 níveis de vícios infames que ameaçam a integridade dos crentes. O texto áureo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. Esse versículo nos instrui a viver em consonância com o Espírito Santo, evitando atitudes como cobiça, irritação e inveja, que podem dividir e prejudicar a comunhão entre os irmãos. A verdade prática: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Essa verdade prática destaca que, embora enfrentamos inimigos espirituais como o diabo, a carne e o mundo, através de Cristo somos capacitados a superar esses desafios. A jornada da fé pode ser difícil, mas com a ajuda de Deus podemos ser mais que vencedores. Essa verdade nos encoraja a confiar na graça e no poder de Cristo para enfrentar os desafios espirituais e viver uma vida de vitória em meio às adversidades. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 11 ao 14, e 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Nessa leitura bíblica em classe traz palavras-chave que abordam a vida cristã para lutar contra os inimigos espirituais. Em Romanos 6, Paulo exorta os crentes a considerarem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, enfatizando a necessidade de apresentarem seus corpos como instrumentos de injustiça e não permitindo que o pecado reine sobre eles, pois estão debaixo da graça. Já em 1 João, somos alertados a não amar o mundo, nem suas concupiscências, pois essas coisas não provêm do Pai. O apóstolo identifica 3 fontes principais de tentação: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, todas provenientes do mundo. Na introdução, podemos destacar 2 pontos principais: a identificação dos inimigos da jornada cristã. A introdução destaca 3 adversários que ameaçam a trajetória espiritual dos crentes: o diabo, representando forças espirituais malignas; o mundo, um sistema de valores contrários aos princípios cristãos; e a carne, a natureza pecaminosa inerente ao ser humano. Essa identificação ajuda os cristãos a estarem cientes das ameaças espirituais que enfrentam em sua jornada de fé. E o segundo ponto a ser observado é o reconhecimento da natureza interna e externa dos inimigos. Enquanto o diabo e o mundo são vistos como adversários externos à vida cristã, a carne é apresentada como uma ameaça que reside dentro do crente, representando os seus desejos e inclinações pecaminosas. Essa distinção destaca a complexidade da luta espiritual, abordando tanto as influências externas quanto a batalha interna contra o pecado. Subtópico 1 é o primeiro inimigo do cristão: o diabo.
Subtópico 1. O diabo é real. Nesse subtópico, ele enfatiza a existência real do diabo como o primeiro inimigo do cristão, apoiando-se em referências bíblicas do Antigo Testamento para demonstrar sua presença e influência ao longo da história da fé. 2 pontos a ser destacado desse subtópico é a realidade da existência do diabo. O texto destaca que a Bíblia representa o diabo como uma figura real desde os primeiros livros do Antigo Testamento até os relatos dos Evangelhos. Isso reforça a crença na existência de uma entidade espiritual maligna que busca desviar os crentes do caminho da fé. E o segundo ponto aqui a ser observado é a confirmação pelo ministério de Jesus. O ministério de Jesus também é citado como evidência da realidade do diabo, já que ele mesmo menciona e confronta Satanás em várias ocasiões, ratificando assim a existência desse inimigo espiritual. 3 palavras-chave desse subtópico. A primeira é realidade. Refere-se ao fato de que o diabo não é apenas uma figura simbólica ou metafórica, mas sim uma entidade espiritual real, conforme descrito nas Escrituras. E a segunda palavra a ser destacada é existência. Destaca a presença contínua e ativa do diabo ao longo da história da fé cristã, evidenciada por suas menções em diversos livros da Bíblia. E a terceira palavra é mistério. Aponta para ações e ensinamentos de Jesus registrados nos Evangelhos, nos quais ele confirma a realidade da existência e a influência do diabo através de seus confrontos diretos com ele. Subtópico 2. A descrição de Satanás. Esse subtópico explora a descrição de Satanás nas Escrituras Sagradas, apresentando como um ser espiritual pertencente a uma ordem angelical elevada, mas caída. Ele é descrito como chefe dos anjos caídos e como tendo personalidade, inteligência, raiva e vontade própria. 2 pontos a ser observado aqui nesse subtópico é a origem e posição de Satanás. O subtópico destaca que Satanás pertencia a uma ordem angelical elevada, sendo o mais exaltado dos querubins. Sua queda resultou em sua transformação em um chefe dos anjos caídos, também conhecidos como demônio. O segundo ponto a ser observado é atributos e limitações de Satanás. Além de sua posição como chefe dos anjos caídos, Satanás é descrito como possuindo poder limitado, agindo como um deus deste século e príncipe da potestade do ar. Apesar de sua personalidade e inteligência, suas ações estão sujeitas a limitações impostas por Deus. 3 palavras a ser destacadas aqui nesse subtópico e uma pequena explicação delas é ordem angelical. Refere-se à posição original de Satanás como um ser angelical antes de sua queda, destacando sua natureza espiritual e sua exaltação entre os querubins. A segunda palavra que a ser destacada é personalidade. Destaca-se a descrição de Satanás como um ser com características pessoais, incluindo inteligência, raiva e vontade própria, o que o distingue de uma mera representação simbólica do mal. E a terceira palavra é limitações. Indica que, apesar do poder atribuído de Satanás, suas ações estão sujeitas a restrições importadas por Deus, demonstrando a soberania divina sobre as forças espirituais malignas. Subtópico 3. A identidade do inimigo. Nesse subtópico são apresentados diversos nomes e características atribuídos ao inimigo dos cristãos, para compreender melhor sua natureza e suas táticas. 2 pontos observados nesse subtópico diversos nomes e características. O texto destaca que o inimigo é descrito por vários nomes da Bíblia, cada um relevando um aspecto de sua natureza e caráter. Esses nomes incluem serpente, Satanás, diabo, maligno, dragão vermelho, tentador, enganador, Beelzebul e Belial. Cada um enfatizando diferentes aspectos de sua crueldade, astúcia e maldade. E o segundo ponto a ser destacado é revelação da natureza do inimigo. Ao examinar os diversos nomes dados ao inimigo,
Os cristãos podem discernir sua verdadeira natureza e suas intenções malignas. Essa compreensão ajuda os crentes a estarem alerta e a resistirem às estratégias do inimigo. 3 palavras a ser observada é sagacidade. Refere-se à astúcia e inteligência do inimigo, destacada pelo nome serpente, que remonta ao relato da tentação de Adão e Eva no jardim do Éden. A segunda palavra, adversário, indica a posição oposta e combativa do inimigo em relação aos crentes, evidenciada pelo nome Satanás, que significa adversário ou opositor. E a terceira palavra é crueldade. Descreve a natureza perversa e destrutiva do inimigo, revelada por diversos nomes como maligno, dragão vermelho, Belial, que destacam sua hostilidade e malícia em relação aos filhos de Deus. O segundo ponto da lição, que tem um tema, o segundo inimigo do cristão, a carne. Subtópico 1, conceitos bíblicos de carne. Nesse subtópico explora-se o conceito bíblico da carne como segundo inimigo do cristão, destacando suas diversas definições e sua relevância na luta espiritual. 2 pontos a ser observados. O primeiro ponto aqui a ser observado é as múltiplas definições da palavra carne. O texto identifica 4 definições para a palavra carne. A Bíblia abrange desde o tecido muscular como o corpo humano, e dos animais até a natureza humana pecaminosa. Essa diversidade de significados ressalta a complexidade e a abrangência do conceito bíblico de carne. O segundo ponto aqui a ser observado é a ênfase na concupiscência da carne. A expressão concupiscência da carne é destacada como tendo grande relevância nas Escrituras, referindo-se à busca desenfreada por prazer individual em suas diversas formas, como glutonaria, sensualidade, bebedeira e relações sexuais ilícitas. E isso revela um contexto em que o egoísmo e a satisfação dos desejos carnais ditam a tendência moral. 3 palavras aqui a ser observada. A primeira é concupiscência, refere-se ao desejo desenfreado por prazer e satisfação pessoal, especialmente no contexto dos desejos carnais e pecaminosos. A segunda palavra aqui é o egoísmo, destaca a preocupação exclusiva com os próprios interesses e prazeres, sem consideração pelos outros ou pelas normas morais estabelecidas por Deus. A terceira palavra é glutonaria, indica a indulgência excessiva em comida e bebida como parte dos desejos carnais, que levam à satisfação pessoal sem restrição moral. Subtópico 2, a carne no Novo Testamento. Nesse subtópico, o segmento aborda assim o conceito de carne no Novo Testamento, destacando como uma referência à natureza humana pecaminosa, separada de Deus e sem a presença do Espírito Santo. 2 pontos a ser observados aqui nesse subtópico. O primeiro é o significado do termo carne no Novo Testamento. O texto explora o termo grego sarx, traduzido como carne, e sua conotação na perspectiva do Novo Testamento. Ele é visto como uma referência na totalidade da humanidade humana pecaminosa, desgradada e separada de Deus. É desprovida da presença do Espírito Santo. O segundo ponto aqui a ser destacado é a atuação e consequências da carne. O texto destaca como uma carne dominada por desejos e vontades contrárias aos propósitos divinos. Se opõe a Deus e seus planos. Essa oposição leva o ser humano a agir de forma independente de Deus, seguindo seus próprios desejos e vontade em detrimento dos planos da vontade de Deus. Palavras aqui a ser destacadas aqui é a natureza pecaminosa. Refere-se à inclinação inata do ser humano para o pecado e para a rebeldia contra Deus, evidenciada pela separação da presença do Espírito Santo e pela incapacidade de viver em conformidade com os padrões divinos. E a segunda palavra aqui é independente. Indica a atitude da carne em busca de agir de forma autônoma e separada de Deus, seguindo seus próprios desejos e vontades sem considerar os planos ou a vontade do Altíssimo. E a terceira palavra aqui é desgradada. Descreve a condição da natureza humana separada de Deus, marcada pela concupiscência e pelo afastamento da presença divina, resultando em uma vida distante nos propósitos e da comunhão do Criador. Subtópico 3, a perspectiva doutrinária da palavra
Nesse subtópico, explora-se a perspectiva da palavra carne, destacando-a como a natureza humana após a queda de Adão, marcada pela pecaminosidade. São apresentados dois sentidos da palavra carne nas Escrituras e enfatiza-se a importância de distinguir entre o corpo humano e a natureza pecaminosa, representada pela carne. Dois pontos aqui a ser observado nesse subtópico. Primeiro é a natureza humana após a queda. O texto aponta que, do ponto de vista doutrinário, a carne refere-se à condição da natureza humana após a queda de Adão, marcada pelo pecado e pela separação de Deus. Esse entendimento destaca a necessidade da redenção e da forma espiritual proporcionada por Cristo. E o segundo ponto que é de ser destacado é a diferenciação entre corpo e natureza pecaminosa. O texto ressalta a importância de distinguir entre o uso da palavra carne para se referir ao corpo humano e para descrever a natureza pecaminosa do ser humano, enquanto o corpo humano é uma parte física do humano. A carne, como natureza pecaminosa, representa os desejos e inclinações contrárias aos padrões divinos. Palavras aqui a ser observada é a natureza pecaminosa. Refere-se à condição espiritual do ser humano após a queda de Adão, marcada pela inclinação para o pecado e pela separação de Deus, que se manifesta através de desejos e inclinações contrárias aos padrões divinos. E a segunda palavra que é ser destacada indica a adoração de ídolos ou deidades falsas, que é citada como uma das obras da carne e como resultado da natureza humana pecaminosa, afastando-se da adoração e do serviço ao Deus verdadeiro. E a terceira palavra que é ser destacada é distinguir. Destaca a importância de fazer uma clara diferenciação entre os diferentes sentidos e usos da palavra carne nas Escrituras para evitar confusões e garantir uma compreensão precisa do ensinamento bíblico sobre a natureza humana e a necessidade de redenção. Ponto 3 da lição. O terceiro inimigo do cristão. Subtópico 1. A perspectiva bíblica da palavra mundo. Nesse subtópico, discute o terceiro inimigo do cristão, o mundo. São apresentadas diferentes perspectivas bíblicas da palavra mundo e suas conotações, destacando-se uma relação com a sociedade que vive de maneira independente de Deus e que se opõe aos seus princípios. Dois pontos que a ser observados. O primeiro ponto aqui é a conotação bíblica da palavra mundo. Um texto identifica 5 significados da palavra mundo nas Escrituras, abrangendo desde até a física até as pessoas que vivem de maneira independente de Deus e se opõem a Ele. Essas conotações refletem diferentes realidades e dimensões da vida humana e espiritual. O segundo ponto que é ser destacado é aviso contra o amor ao mundo. A passagem de 1 João, capítulo 2, versículo 15, adverte os cristãos a não amarem o mundo, referindo-se à sociedade que se opõe a Cristo e vive em desacordo com os princípios divinos. Essa sociedade é caracterizada pelos vícios mais infames e ações não refletem a vontade de Deus. Palavras aqui a ser destacada, a primeira aqui é a impiedade, refere-se à falta de piedade ou de respeito pelos princípios e mandamentos de Deus, caracterizando aqueles que vivem de maneira independente de Deus e se opõem a Ele. A segunda palavra, concupiscência, indica desejos desenfreados e pecaminosos, representados pelos vícios mais infames, como a luxúria, a ganância e a arrogância, que são características da sociedade que vive separada de Cristo. A terceira palavra, soberba, destaca a arrogância e a autossuficiência daqueles que se opõem a Deus, manifestada na busca do poder, prestígio e autoelevação, contrariando assim a humanidade e a submissão aos planos e à vontade de Deus. E o segundo ponto da lição é 3 níveis de vícios infames. Nesse subtópico aborda 3 níveis de vícios infames que todo cristão enfrentará em sua jornada espiritual: a concupiscência da carne, os olhos e a soberba na vida.
Cada um desses níveis representa as diferentes formas de tentações e desafios morais que podem desviar os crentes do caminho da fé. Dois pontos principais a ser observado aqui nesse subtópico é a concupiscência da carne. Esse nível de vício está relacionado à natureza humana corrompida pelo pecado, levando o indivíduo a realizar ações físicas malignas e imorais. Reflete a inclinação do ser humano para satisfazer seus desejos carnais de maneira egoísta e pecaminosa. E o segundo ponto que é a ser observado é a concupiscência dos olhos. Este nível de vício está associado aos desejos e à imaginação, criando anseio por coisas pecaminosas oferecidas pelas mídias, músicas, filmes, literatura e arte. Envolve tentação de ceder aos desejos carnais e de se deixar levar pelas influências do mundo. 10 palavras a ser observada aqui. A primeira que é corrompida, refere-se à condição da natureza humana dominada pelo pecado, pela concupiscência moral, manifestada na concupiscência da carne como a busca por prazeres físicos e imorais. E o segundo ponto, que é a segunda palavra que é a ser observada, é a imaginação. Indica a capacidade mental de conceber e criar, que pode ser usada para alimentar desejos pecaminosos e ceder às tentações dos olhos, como sugerido pela concupiscência dos olhos. E a terceira palavra a ser observada é a autoglorificação. Descreve o ato de glorificar a si mesmo em oposição a Deus, manifestado da soberba da vida, como uma atitude de orgulho, vaidade e arrogância, que leva à rejeição do Criador e à busca pela própria exaltação. Subtópico 3, vencendo o mundo. Esse subtópico tem uma estratégia para vencer o mundo, destacando a influência de um sistema carnal controlado pelo maligno, que busca desviar os crentes do caminho da fé. Para resistir a essas invertidas, é necessário viver uma vida cheia do Espírito, seguir a vontade de Deus em Cristo Jesus e resistir ao diabo. O primeiro ponto aqui a ser observado é o reconhecimento da influência do sistema carnal. O texto enfatiza a existência de um sistema carnal controlado pelo maligno, que opera por meio de ideologias anticristãs e estilo de vida contrárias aos valores do Evangelho. Esse sistema busca desviar os crentes do caminho da fé e do caminho que leva ao céu. O segundo ponto aqui é estratégia para vencer o mundo. Para vencer as investidas do sistema carnal, é necessário viver uma vida cheia do Espírito Santo, seguir a vontade de Deus em Cristo Jesus e resistir ao diabo. Essas práticas ajudam os crentes a se submeterem a Deus e a resistir ao inimigo, com a promessa de que ele fugirá de vós. Palavras-chave aqui a ser destacada. A primeira é a vontade de Deus. Refere-se aos propósitos e mandamentos divinos que os crentes devem seguir em suas vidas para resistir às influências do mundo e vencer suas investidas. E a segunda palavra que é a ser observada é submissão. Indica a atitude de se render à autoridade e à vontade de Deus, reconhecendo que Ele é soberano sobre todas as coisas e que seguir seus caminhos leva à verdadeira vitória sobre o mundo. E a terceira palavra aqui é resistência. Descreve a ação de opor-se e de lutar contra as influências do sistema carnal, controlado pelo maligno, seguindo os ensinamentos de Cristo e confiando na promessa de que o diabo fugirá quando resistindo com fé. Chegamos à nossa conclusão. A conclusão, o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. 1 Pedro 5,8, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Em Gálatas 5, versículo 16, em Efésios 6, 10. Você que ficou até aqui e gostou do conteúdo, eu te convido a acompanhar o canal. No canal você vai encontrar pequenos devocionais, estudos bíblicos que você pode acompanhar no seu dia a dia e pausar eles e assistir mais tarde, e lições da EBD como essa. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal, deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Deus vos abençoe. Estudo bíblico sobre Deus.
único e incomparável. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Isaías 40:18. Não há nada que se compare ao nosso Deus. Por mais que se tente mensurar a sua grandeza e excelência do Senhor, é impossível termos a percepção completa de quem é Ele. Por mais que tentemos descrevê-lo, tudo sempre será muito menor do que de fato Deus pode, faz e é. Nenhuma construção humana descoberta ou atos de bondade pode ser equiparados ao amor e perfeição de Deus. Tudo que fazemos, por mais belo e admirável que seja, não se compara a Deus. No livro de Isaías, Deus mesmo pergunta ao seu povo, inclinando a buscar ídolos e imagens de esculturas: com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta os santos. Isaías 40:25. Ninguém. Essa é a resposta mais acertada, pois nada se compara à santidade, justiça e poder de Deus. O salmista também assim afirma: nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Salmo 86:8. Não há outro igual na terra ou nos céus. Não existe outro ser humano, outro Deus que se compara ao Senhor. Mesmo havendo atributos comunicáveis a criaturas ou imitações baratas de ídolos e falsos deuses, Ele é o grande Eu Sou, o Criador Supremo. Comparação na Bíblia. Mas por que a Bíblia faz algumas comparações ou analogia a Deus? Isso acontece como resumo específico em metáforas e alegorias e didática, figuras costumeiras dos autores humanos para demonstrar ou ensinar ao leitor algumas características de Deus. É comum nós também fazemos isso ao dizer que uma pessoa é um doce por ser meiga e agradável, ou dizer que outra é máquina porque trabalha muito ou é esforçada. Isso não quer dizer que a pessoa seja literalmente um docinho ou um equipamento de trabalho, mas faz a alusão a qualidades próprias daquelas pessoas. Veja alguns exemplos de comparação ou metáforas relativa a Deus na Bíblia. Primeiro, fogo consumidor, Deuteronômio 4:24 e Hebreus 12:29. Segundo, galinha que ajunta seus pintinhos, Mateus 23:37 e Lucas 13:14. Terceiro, torre forte e refúgio, Salmos 9:9, Salmos 46:11 e Salmos 94:22. Quarto, rocha, segundo Samuel 22:3, Salmos 62:6 e Salmos 61:3. Quinto, pastor, Salmos 23:1, João 10:11 e 1 Pedro 5:4. Sexto, escudo, Salmo 84:9, Provérbios 30, versículo 5 e 2 Samuel 22:31 e Salmos 18:30. E o sétimo, sol, Salmo 84:11 e Isaías 60:19-20. Além desses, pode existir outras, mas essa última comparação aponta-nos para uma interessante associação. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmo 84:11. Este salmo nos diz que o Senhor é sol e de fato Ele é a luz eterna, salvação, escudo e proteção. Já pensou no qual importante é o sol para a existência da vida da Terra? Não somente luz, calor, bem como todos os outros benefícios para os organismos da natureza. O sol é imprescindível. Através dele conseguimos enxergar, marcar ciclos e estações, orientando-nos no espaço, além de mantermos a nossa saúde física, mental equilibrada. Por esses e muitos outros fatores, essa estrela é fundamental para a continuidade da vida tal como conhecemos. Semelhantemente, Deus é central no meio do seu povo. Tal como o Sol é um sistema solar, o Senhor é a
indispensável fonte de vida para todo o universo. Apesar disso, as comparações poéticas ou pedagógicas não conseguem equiparar Deus a nada neste mundo. Comparação limitada. Mesmo essa associação interessante com o Sol é tão restrita e diminuída se consideramos a infinita grandeza do Pai Celestial. Deus é muito superior ao Sol, pois foi Ele quem o fez. O Sol é apenas um ponto de referência para nossa mente limitada. Considerar a grandeza de Deus, do poder, pois para nós não há nada visível tão grande e poderoso que se possa comparar a Deus. Distorção, adorar a criatura em vez do Criador. Infelizmente, há pessoas que buscam nos astros, na astrologia, orientação para suas vidas. Também há culturas que adoram o Sol como uma espécie de divindade, mas sabemos que este é apenas um astro criado por Deus. Atualmente já se sabe que existem sóis muito maiores que o nosso do universo, mas foi Deus que formou a todos os astros e estrelas, e não há nada que ninguém maior que Ele. O Senhor é incomparavelmente maior que tudo que existe. Deus totalmente incomparável. Não há nada, absolutamente ninguém comparável a Ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do Teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios das nações, e entre todos os seus reinos. Não há absolutamente ninguém comparável a ti. Jeremias 10, versículos 6 e o 7. Através da Bíblia Sagrada, conhecemos as qualidades e os seus grandiosos feitos. Assim conseguimos ter um pequeno vislumbre de todo o seu poder, sabedoria e graça. Deus é o Criador do Sol, das outras estrelas, todas as galáxias e planetas do universo. Esse é o nosso Deus. Ele é o Criador incomparável. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Jeremias 10, 12. Poder incomparável. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Efésios 1, versículo 18 e 19. Deus eterno. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Isaías 40, 28. Amor incomparável. O teu amor, Senhor, chega até aos céus, a tua fidelidade até as nuvens. Salmos 36, versículo 5. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3, 16. Assim conheçamos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor todo. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Perdoador incomparável. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irados para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Miqueias 7, 18. Jesus manifestou a graça incomparável de Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, 6, 7. Deus único, digno de glória. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortável e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1, 7. Apesar de tão grande e excelente
O Senhor se importa conosco e nos ama com amor eterno. Ele se manifestou através de Jesus, Hebreus 1:3, e deseja que vivamos o seu verdadeiro amor. Confie no soberano Senhor e busque conhecê-lo mais. João 17:3. Na sua palavra, ele é incomparável. Deus. Você que ficou até aqui, eu te convido a assistir outros conteúdos do canal. Você vai encontrar estudos como esse, que pode ser estudado a qualquer momento, e devocionais e lições da Escola Bíblica Dominical. E deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.